Alô Alberto, escuto. Olá, Alberto. Tiago, boa noite. Olá Alberto, como estás? Estou a chegar em melhores condições. Perfeitas. Tem havido bastantes queixas da parte dos nossos espectadores, com queixas bastante fundamentadas nos inúmeros problemas técnicos. Eu ia dizer, os portugueses queixam-se de tudo, mas aqui tem alguma razão. Aqui tem alguma razão, às vezes, também não é totalmente em vão. Não vou dizer que somos alheios a esses problemas técnicos, porque de facto não somos, a culpa é mesmo minha, mas hoje, quem sabe, não quero criar falsas expectativas, mas talvez consigamos fazer isto com um bocadinho menos de Mas pode sempre dizer que somos alheios, não é? Havia aquelas coisas, na antiga RTP, por problemas técnicos. Na RTP, acho que nunca ninguém teve culpa de nenhum problema técnico. Não, era sempre eram extraterrestres qualquer que provocava. Habituámos-nos a ouvir isto durante décadas e décadas de RTP ser totalmente alheia a problemas podemos culpar agora a RTP para compensar. Talvez seja da RTP a culpa, sim. A culpa é da RTP. Temos muitos anos para recuperar. E vamos começar a fazê-lo já nesta edição 34 da Lenga Lenga do Costume, que como sempre estreia à terça-feira, às 21 horas, no canal do YouTube do Comitê Central, canal que devem subscrever e que têm subscrito. Atenção, não quero desvalorizar o esforço que têm feito os nossos espectadores a subscreverem o nosso canal, porque de facto vamos já, Alberto, com para aí 5.000 e quase 500 subscrições. Para os 500 mil é um passinho. Para os 500 mil, que é o nosso objetivo. É um objetivo intermédio, mas é o nosso próximo objetivo. É de facto, são bons passos nessa direção. Também não custa nada, as pessoas que estão neste momento a ver isto, basta ir ali ao botãozinho a carregar. Não... Exatamente, creio que é só isso, e depois acabam por ser avisados sempre que houver novas edições da Lenga Lenga do Costume, e assim não perdem nenhuma, porque vale mesmo muito a pena, vale tanto a pena que vale a pena ver no canal do YouTube e depois reouvir em podcast, em Apple Podcast, Google Podcast ou Spotify. Procurem a Lenga Lenga do Costume e chegarão lá com certeza, e até podem pontuar com o número máximo de estrelas que for possível e por aí fora. Bom, Alberto, tivemos dias animados e dias animados virão muito em breve, porque é verdade que o Carnaval já passou, mas está aí a montar-se um rico carnaval, aparentemente, para o 25 de Abril, com a possível vinda a Portugal para discursar na Assembleia da República de nem mais nem menos que Lula da Silva. Lula da Silva foi anunciado pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros como convidado para a próxima sessão solene do 25 de Abril, mas, entretanto, o Presidente da Assembleia da República garante que a decisão do convite a Lula da Silva ainda não foi tomada, e que vai ouvir uma conferência de líderes, ou como é que aquilo se chama. Por outro lado, Marcelo Rebelo de Sousa não comentou a vinda de Lula à sessão solene do 25 de Abril. Alberto, estás... Ele comentou, Tiago, desculpa. Já comentou. O Marcelo disse que não fazia ideia. Sim. Que não fazia ideia, mas há uma notícia de há uns meses, acho que é quando da eleição do Lula, em que o Marcelo dizia que o tinha convidado para estar presente em Portugal na altura do 25 de Abril e participar nas cerimónias. Não disse que o tinha convidado para discursar na Assembleia da República, também não podia, mas neste país também já vimos tudo. Mas disse que tinha convidado, nessa notícia de há uns meses, o Marcelo tinha dito que tinha convidado o Lula para estar presente nas cerimónias do 25 de Abril. Agora diz que não fazia ideia de nada. Sim, eu lembro-me que esse convite até foi feito depois daquele mergulho em Copacabana, onde é que foi, não é? Naquela visita que Marcelo Rebelo de Sousa fez ao Brasil. Sim, ele mergulhou em vários sítios, num lago em Brasília, em Copacabana. No lago, exatamente, em que também se escusou exatamente, em que visita ao Brasil, em que Marcelo Rebelo de Sousa se escusou a encontrar-se com o então presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, mas teve várias reuniões com Lula da Silva, provavelmente já para combinarem também a próxima visita a Portugal, que eventualmente envolverá então um discurso na Assembleia da República. Mas estranhamente, entretanto, o professor Marcelo esqueceu-se. Ou ele está a mentir, o que eu não acredito, isso não parece plausível, ou então a realidade é que se baralhou ali um bocado. Sim. E trocou-lhe as voltas, mas realmente ele tinha falado no assunto. Sim, é possível que Marcelo Rebelo de Sousa não tenha achado especialmente interessante Lula da Silva vir cá falar ao 25 na sessão solene do 25 de Abril, porque eu imagino que já tenha falado tudo o que tinha para falar com o Lula, ou que falo frequentemente com o Lula, como se constatou nessa visita de Marcelo Rebelo de Sousa ao Brasil. Eles parecem bastante próximos e conversam bastante e, portanto, enfim,
Por aí, para Marcelo Rebelo de Sousa, não será propriamente uma grande novidade ouvir Lula da Silva falar. Mas, de facto, no âmbito das comemorações do 25 de Abril, a vinda a Portugal para discursar nessas comemorações de Lula da Silva pode eventualmente ser ligeiramente polémico, uma vez que Lula da Silva foi condenado em tribunal por corrupção, nomeadamente, mas tu achas que isso deveria ser um entrave à presença nas comemorações digamos, da implantação da democracia, digamos assim, em Portugal? Não, acho que a presença do Lula, se ele vier e se discursar no 25 de Abril no Parlamento, acho que mostra o que PS pensa, o que este PS atual pensa do 25 de Abril, ou quais são aqueles famosos valores de Abril, quais são os valores que este PS atribui ao 25 de Abril. Atribui os valores representados pelo Sr. Lula, que não são muito diferentes, talvez em escala o sejam, também o Brasil é maior e tal, mas não são muito diferentes dos valores deste PS. Vou escusar dizer quais são, mas temos todos uma ideia de quais são, de que valores o Sr. Lula defende. Para além de haver o lado, para além dos valores da seriedade e da hombridade e da honra e daquelas coisas todas, que sabemos que o Sr. Lula é um símbolo máximo de tudo isso, tal como o PS atual, mas para além disso há aquela história curiosa de ver no mesmo minuto ministros, governantes, deputados do Partido Socialista defenderem a Ucrânia e a Ucrânia está a lutar pela liberdade da humanidade em peso e aquelas coisas todas, e depois, ao mesmo tempo, convivem muito bem, mais do que muito bem, são devotos até de um senhor amigos de casa, de um senhor que nitidamente apoia o senhor Putin. Não o diz diretamente, diz daquela maneira como o PCP e em parte o Bloco também o dizem. Eu sou pela paz, acho que tem que todos se entender e tal. O que é estranho, Jair Bolsonaro denunciava um ligeiro apreço pelo Putin, não é? Sim, e era fortemente criticado por isso, e bem. Curiosamente, Lula da Silva aparentemente é um apoiante muito mais óbvio de Putin e, no entanto, de facto não merece. Não. Isso não mereceu. Portanto, o problema aqui não é o Sr. Putin, não é a Ucrânia, ninguém quer saber disso para nada, no fundo estas pessoas não querem saber disso para nada, apenas são pretextos para poder elogiar este ou atacar aquele, de acordo com a posição ideológica de cada um. E para ganharmos a candidatura ao Mundial de Futebol 2030, atenção, a que se juntou a Ucrânia, a Portugal e Espanha. Portugal, Espanha e Ucrânia. Exatamente. Eu não me espanta que as comemorações do 25 de Abril deste ano sejam de alguma forma mais espetaculares do que aquilo a que estamos habituados, porque, que diabo, por algum motivo, Pedro Adão e Silva foi convidado para organizar estas cerimónias, não é? Entretanto saltou para ministro, não é? Pois, entretanto saltou para ministro, mas deve ter deixado tudo organizado. Um legado. Sim, porque o projeto era até 2026 e eu creio que isto provavelmente ainda terá sido obra, aliás até provavelmente fechado, convite fechado nessa tal visita ao Brasil, em que nos lembramos de ver Pedro Adão e Silva de molho com Marcelo Rebelo de Sousa pelas praias do Brasil. Portanto, a história da nossa diplomacia recente. Sim, que seja ainda legado. Conta-se através de banhocas na praia, não é? Banhocas na praia, sim. São pontuadas por banhocas, mais do que pontuadas, são marcadas, de facto, por banhocas da praia. Mas, de facto, é como dizias, Alberto, há um teste que se pode sempre fazer, em muitas circunstâncias, e que também se pode aplicar a este caso do Lula, um teste que se pode fazer para sabermos se Lula discursar nas comemorações de 25 de Abril é ou não um atentado à democracia. E que teste é esse? É ouvir a opinião do PCP, para percebermos se de facto esta circunstância do Lula discursar no 25 de Abril é ou não um atentado à democracia. E o PCP naturalmente diz que faz todo o sentido a participação de Lula na sessão solene do 25 de Abril. Portanto, não abona muito em favor da democracia, não é? Sim. Não abona de facto muito e é a prova que podemos sempre, é uma espécie de teste do algodão que podemos fazer para atestar da democraticidade deste tipo de decisão. Eu achei piada que o PCP e o Bloco criticaram apenas o facto de ter sido o Ministro dos Negócios Estrangeiros a anunciar o discurso do Lula, ou seja, ter passado acima dos partidos representados na Assembleia e ter feito esse anúncio.
Ou seja, essa questão protocolar ou burocrática, Sim. o regimental, foi o único problema que... Criam outra dignidade neste processo, certamente que se O cria facto outra de vir o dignidade. senhor Lula discursar, aquela criatura, aquele modelo de Sim, dignidade, sim. isso não tem problema nenhum. Até houve alguém do Bloco, daqueles senhores lá, daqueles deputados do Bloco, que disse que será uma honra, que será, ele não falou em honra, mas uma coisa do género, que será muito bem-vindo o discurso de Lula no Parlamento, que Melhor de todos os a tempos, acontecer. realmente sim, sim. Eu francamente, já agora espero que aconteça para podermos, para termos mais matéria da qual falar, porque realmente E, será um evento. e se for depois do almoço, melhor ainda. No caso do Se, senhor Lula, sim, há hipótese que se for depois do almoço que seja uma coisa mais engraçada, mais animada ainda. menos articulada ainda e logo ainda mais acaba por não se Articulada e Lula na mesma frase, Tiago, é acaba por não complicado. se notar, acaba Pois provavelmente não. acabar-se-á por não se notar assim grande diferença. Mas vamos aguardar com grande expectativa. Faltam ainda 2 meses, mas a antecipação é difícil de conter, o entusiasmo é difícil de conter É, com esta ideia de podermos está... ter Lula da Silva. E repara que estes são os 49 anos de Abril, não é? São os 49, 2023. exatamente, sim. Portanto, para os 50 anos, aquela data redonda e aquela para a qual Exatamente, se sim. preparou aquela comissão toda e tal. Exatamente. Nem sei quem, O que é depois que de um poderá... convidado destes, quem é que poderá vir? Pá, Maduro. Não sei, mas Um, até parece pouco. Não podemos sei, não sonhar que depois, sei. não Um sei se... holograma do Átila Uno, não sei, assim, uma coisa. Se calhar uma convenção, porque não uma convenção? Uma Sim, um convenção. holograma, aproveitando as novas tecnologias e até aproveitando a Sim. Assembleia da República para dar esse passo em frente, se calhar poderia ser interessante um convênio de Pol grandes Pot, líderes um holograma do Pol atuais e Pot. históricos, precisamente, um Fidel, tudo ali em Fidel. 3D impecável. Vamos aguardar com expectativa pela eventual vinda de Lula da Vamos sim, Silva senhor. no 25 de Abril, 25 de Abril que foi feito para supostamente estabelecer uma democracia moderna em Portugal, e nós vamos continuar a falar da democracia moderna que é Portugal, no segundo assunto da semana, Alberto, que acaba por ter um bocadinho a ver com estas questões. Ainda não sei muito bem como, mas quando lançarmos o segundo assunto, tentaremos perceber. Vamos a isto então. Vamos lá. E cá estamos de volta, e dizia eu que o segundo tema da semana tem um bocadinho a ver, liga um bocadinho com o primeiro, em que falámos do 25 de Abril, das comemorações do próximo 25 de Abril, porque este segundo tema diz respeito a 2 notícias que saíram recentemente e que, em conjunto, são uma espécie de um regresso ao passado recente da política portuguesa, que pode muito bem ser o futuro próximo da política portuguesa. Refiro-me à notícia, Alberto, recentemente publicada, de que uma sondagem dava Pedro Passos Coelho como preferido dos portugueses para a presidência da República nas próximas eleições presidenciais, e de uma outra notícia sobre José Sócrates e do facto de terem surgido novos indícios depois de uma denúncia, de uma comunicação da Caixa Geral de Depósitos acerca de transferências feitas para uma conta de José Sócrates. José Sócrates apresentou, entretanto, queixa contra o Ministério Público e Caixa Geral de Depósitos, falando, mais uma vez, daquelas suas típicas guerras sujas que o Ministério Público, diz José Sócrates, decidiu fazer, e acusa a Caixa Geral de denúncia caluniosa. Portanto, Pedro Passos Coelho e José Sócrates estão de volta às notícias por motivos ligeiramente diferentes. Bastante. Pois, ligeiramente diferentes. Portanto, os 2 últimos primeiros-ministros portugueses pré esta época gloriosa de liderança de António Costa voltam a ser notícia. Estamos na presença de eventualmente 2 candidatos às próximas eleições presidenciais, Alberto. Gostava de achar que não. Por um lado, no caso de Pedro Passos Coelho, se ele um dia regressar à política, e eu acho que há uma hipótese dele querer regressar e regressar de facto, acho que era mais útil ao país como primeiro-ministro, bastante mais, do que como presidente da República, especialmente numa posição num cargo que já de si é um bocado decorativo, e que depois do professor Marcelo, para além de decorativo, é um cargo que já não é nada, não é? O professor Marcelo pulverizou aquilo de tal maneira e sim, eu já não sei.
abriu as portas a Cristina Ferreira, não é? Depois de Sim, Marcelo Rebelo de Sousa, em qualquer princípio, coisa. será essa a evolução. Qualquer coisa, ou aquele ao Palhaço de Companhia, aquele amigo do Batatinho, enfim. Certo. Eu não sei se ele não puder levar o Batatinha, não sei se está em condições de aceitar o... Não sei, não temos tido notícias dos Palhaços de Batatinha e Companhia, não sabemos exatamente como é que eles estão. Na festa de 30 anos da TVI, eu creio que eles estavam por lá. Ok. Agora, a presidência da República... Já é um sinal, que podem estar a querer preparar um sinal. Lá está. A TVI, há um histórico da TVI lançar futuros presidentes da República, não é? É verdade. Dando tempo de antena. Não sei, essa presidência da República pode ser um cargo bicéfalo, não sei se há essa hipótese, mas enfim, lá está, Marcelo Rebelo de Sousa abriu um bocadinho. Sim, agora dá para tudo, a partir de agora dá para tudo e ninguém vai ligar nada. Portanto, a figura que estiver na presidência da República vai ser bastante desconsiderada, não é? Parece-me, a não ser que apareça aí um grande vulto que consiga reabilitar a importância do cargo, a dignidade do cargo, não sei. Agora, por um lado eu preferia que Pedro Passos Coelho fosse para regressar, que fosse um candidato a primeiro-ministro, que fosse o líder de um partido que pudesse ser poder. Por outro lado, o engenheiro Sócrates, eu gostava de acreditar que o país, apesar de tudo, quer dizer, nós surpreendemos-nos constantemente, descemos cada vez mais, achamos que chegamos ao fundo do poço e o poço nunca mais acaba. Mas, apesar de tudo, acho que o engenheiro Sócrates não será, assim, não poderá ser, não faz sentido, quer dizer, ele poder ser um candidato viável à presidência da República. Sim. Mas já não digo nada. Pois, além desta nova notícia, destas transferências feitas por umas empresas estrangeiras para a conta de José Sócrates, o Expresso também noticiou há dias, Alberto, e nós vamos ver essa notícia, que há uma falha do governo ao nível da aprovação de leis e tal, e regulamentação de coisas, paralisou o julgamento de José Sócrates, e há crimes que começam a prescrever já no próximo ano. Eu não sei o que achar em relação a isto, porque, quer dizer, António Costa, em tempo útil, afastou-se, aparentemente, em definitivo, do legado de José Sócrates, não é? Com aquela declaração conhecida do ele aldrabou-nos a todos e tal. Agora, aparentemente, atenção, eu não vou atribuir à malícia o que provavelmente é incompetência. Na aprovação e na regulação, na regulamentação daqui de algumas leis que têm aparentemente paralisado a Operação Marquês. Mas, ao mesmo tempo, dá a ideia que pode não haver assim tanto interesse em julgar. Tens essa ideia? Não sei. Também começo a suspeitar, quer dizer, ao fim de não sei quantos anos em que isto não anda para a frente, bom, mas isso, é legítimo que tenhamos essa impressão, não é? Isso é verdade, mas... Espera aí, Alberto... Lá está, RTP, a causar-nos problemas técnicos. É. Hoje não com a imagem, mas com o som. Alô, Alberto? Já está ótimo. Hoje não com a imagem, mas com o som. Não vamos desabituar os nossos espectadores de alguns problemas técnicos. Mas dizia eu, a demora é normal em todos os processos em tribunal em Portugal, não é? Agora a minha questão é, seria de esperar que o PS quisesse que o José Sócrates fosse julgado e eventualmente condenado por alguns destes crimes? Ou por outro lado, achas que poderá haver receio que este processo vá efetivamente a tribunal e que, tendo em conta que muitas das principais personalidades do PS que ainda hoje ocupam o governo fizeram também no tempo de José Sócrates, nos governos de José Sócrates, será mais interessante para o PS que não se chegue a julgar José Sócrates? É isso que eu não consigo... Eu acho difícil acreditar que José Sócrates a cair, que caia sozinho, não é? Cair ele já caiu, em parte, não é? Sim, mas que judicialmente que haver uma prova cabal e ele ser condenado por isso. Acho difícil que que ele esteja isolado dentro do PS neste processo e que as pessoas que estavam à volta dele não soubessem absolutamente nada. Acho pouco provável, mas pronto, o mundo está cheio de bizarrias, não é? Mas e 2024 está já aí, portanto não é preciso muito mais para que aparentemente este processo... Não, ele não vai ser condenado a coisa nenhuma. Não dê em nada e não estou certo agora de quando é que são as próximas presidenciais, mas nem sei se não são logo em 25. Presidenciais 26, salvo erro, mas janeiro logo, talvez janeiro de 26. Logo no início, pois, exatamente, Sim, e quem sabe nessa altura, já fresquinho
da não ida a julgamento, quem sabe? Sim, nós vimos o que aconteceu no Lula, com o Lula no Brasil, não é? Pois foi. E ele chegou a ser condenado, e mesmo assim, Pois é, aquele tipo de reabilitações que num regime de um país normal, uma coisa mais ou menos. E é uma referência para a esquerda portuguesa. Portanto, E depois de ser condenado ainda mais referência ficou. Reforça a referência. Pois, o tipo, além de comunista, é ladrão, portanto, vamos gostar ainda sim, mais senhor, dele. vamos a isto. Portanto, no caso de Sócrates, já não digo nada que isso não pudesse acontecer. Se há uma percentagem suficiente da população capaz de, à semelhança da brasileira, embarcar nisso, não sei, eu gostava de acreditar que não, mas não tenho assim uma certeza muito grande. Sim, e em relação a Pedro Passos Coelho, de facto, eu concordo contigo que acho que seria mais útil como primeiro-ministro, mas também não parece evidente como é que nesta fase e nos próximos tempos a liderança do PSD, digo eu, vá mudar de mãos. Portanto, não sei se nós estamos aqui perante Não, estamos a falar só em matéria de teoria. Teoricamente, o Pedro Passos Coelho, por exemplo, o PSD, o Chega e ele, juntos, percebe pessoas que têm maioria. Certo. Provavelmente indo a votos teriam de facto essa maioria que as sondagens sugerem. Agora, percebe-se que com o Pedro Passos Coelho, eles não se conseguem entender, percebe-se que com o Pedro Passos Coelho na liderança do PSD, isto levaria uma volta. Ou o PSD, por um lado, atrairia muito mais votos, roubaria muitos votos ao Chega e a ele, e por outro lado havia outra propriedade, outra capacidade de arranjar ali entendimentos, de arranjar, sejam eles quais forem, que o Dr. Montenegro, coitado, pode ser muito boa pessoa, não faço ideia, não conheço, que não tem o peso, não tem a legitimidade, ainda não ganhou a legitimidade para poder, certo. Não gosto de falar em carisma e essas coisas, mas é um bocado por aí, não inspira isso. Portanto, o Dr. Montenegro não tem em si mais, a não ser pelo partido que lidera, não tem em si mais peso político do que tem, por exemplo, o recente Rui Rocha, que é há pouco tempo líder da IEL, ou do Dr. Ventura. Por força também da atitude que o PSD tem adotado ao longo destes últimos anos. Também, claro que sim. Muito pouco confronto, digamos assim, desde logo confronto de ideias e de apresentação de alternativas em relação àquilo que é. Com o Pedro Passos Coelho a alternativa seria clara, havia noção, pelo menos, que existia uma alternativa. Sim. E isso mudaria o quadro todo. Como é que o Pedro Passos Coelho chega lá, quer dizer, ganhando o Congresso do PSD, vendo essa... Não é uma coisa muito fácil hoje de estarmos a antecipar ou achar que vai existir daqui a pouco tempo, ou a médio prazo, ou a curto médio prazo, mas já vimos acontecer muitas coisas, não é? O Pedro Passos Coelho tem um peso político, por exemplo, não tinha o professor Cavaco quando o professor Cavaco chegou à liderança do PSD da primeira vez. Certo. Tinha sido um relativamente discreto ministro do tempo da AD, já ninguém se lembrava especialmente dele, e de repente tomou conta daquilo tudo, com alguma facilidade. Sim, mas hoje em dia também já não se fazem rodagens aos carros, não é? Não, já vem com a rodagem feita. Qual era o carro? Era igual a um que o meu pai teve, um Citroën de BX. Mas não Citroën BX, eu acho que é um Citroën BX, meu pai teve um carro desses nessa altura. Sim. Exatamente, Citroën BX. Teve um carro desses porque por influência do professor Cavaco, claro. Achou que o professor Cavaco teria feito uma boa escolha. Deve ser um carro jeitoso, se o Cavaco tem um destes. Certo, exatamente. Muito bem, lá está. São dados históricos. Mas era o Citroën BX, sim senhora. Político-popular. Mas os carros agora já vem com a rodagem, não é? Eu penso que sim, é só agora é ligar a corrente, não é? Exatamente. Nem precisa propriamente. É ligar a corrente, esperar 15 horas ou 20, aquilo já está pronto para andar. Está a andar. E depois também esperar para ver a que preço está a eletricidade. Sim. Isto não tem nada a ver com o assunto, mas tenho visto contas de carregamentos de carros que são mais elevadas do que o preço de combustível, que já é o que é, não é? A questão, de facto, é giro e tal, limpinho, carregar o carro numa ficha, mas além de demorar muito tempo, há aquele pormenor de depois também, quer dizer, o preço da energia também depender de quem fornece a energia, um bocadinho como com os combustíveis fósseis, portanto, por aí a diferença pode, na prática, não ser nenhuma, mas enfim, assuntos para uma edição especial, se calhar, da Lenga-Lenga do Costume, sobre questões... ecologia, ambiente. Ou automóvel. Lenga-Lenga automóvel. Tipo, fazemos um protocolo com o volante, com o semanário. Sim, e fazemos, exatamente. Não sei se existe, mas com a revista Turbo, não é? Exatamente, com uma dessas publicações que se dedica a falar de automóveis.
Nós, como de automóveis, acho que já se percebeu, não entendemos muito. Eu falo por mim, pelo menos tu, se calhar Não, és também um não, também mecânico não. de mão cheia. Não, também não. Nada. Como de automóveis, não percebemos muito, e como eu até agora, miseravelmente, não fiz nenhuma referência ao apoio que o azeite de talismã É continua a verdade. dar à lenga-lenga do costume, e porque isso é imperdoável, fica feita a referência ao apoio inestimável que o azeite de talismã dá à lenga-lenga do costume, e além disso, vamos ver o reclame do azeite de talismã. Vamos a isto. Vamos, sim, senhor. Campo sábio, ninho de raízes seculares, tu que vês fonte em cada socalco vivo, tu que há tanto hospedas a grande ousadia desta pequena árvore, deixando-a crescer escondida, sentindo-a maturar ao sol, lembra-te como no seu fruto abunda um néctar que alumiou dinastias e condados, serviu impérios e califados, nutriu nobres e pastores, saltibancos e trovadores. O nosso ouro líquido, hoje unindo aldeias a metrópoles no elevo de um sabor único, campo sábio, a tua bondade, aliada à energia do nosso zelo, constrói uma tradição que é já talismã. E cá está, foi o reclame do azeite de talismã, que continua a apoiar a lenga-lenga do costume apoio, que nós muito agradecemos. Azeite de talismã que pode ser adquirido. Desculpa, Tiago. Não, Hoje já vai passar. não, acho que já tem passado, não Já sei. tem passado. Se não já tem tem passado, erro Distração. nosso. Mas se não Mas passou, acho vai que é passar. Se já passou, vai continuar a passar. www.talismã.pt ou Até .com, porque- agora não sei de cor, mas é. Mas vai passar, isso é Vai passar, garantido. com certeza. Até porque, de facto, tínhamos alguns espectadores que ainda esta semana perguntavam onde é que poderiam adquirir o azeite de talismã, neste caso em Lisboa, enfim. Consultem o site para É, no confirmarem site, onde... acho que tem lá a informação e podem comprar diretamente ao site também, não é? Também, exatamente. E eu, a propósito disso, já agora, Alberto, e que falaste, lembraste bem essa questão, eu escolhi aqui uma pergunta de um espectador esta semana. Eu não te deixei de sobreaviso, que era mesmo para tu seres apanhado de surpresa. O espectador Alex Ferraz Abel, Alex Ferrazable, não sei como é que se lê, Dos Ferrazables, dos conheço. Ferrazables, talvez seja isso, sim. É daquela zona ali de Ferrazable, não é? Exatamente, Vila Nova de Ferrazable. Exatamente. Pergunta então o Alex, vocês não querem dizer quem é o poeta, autor do Olha, meu Deus. Talismã? Lá está. E acrescenta ainda, cheira-me que é o Chat GPT. Não é nada, é não é uma o pessoa, é uma ChatGPT. pessoa real. Agora Não é de não todo chegamos a apurar o nome ainda, mas, o Chat mas GPT, claro. até porque o azeite de talismã é já um clássico. E até na lenga-lenga do costume, o reclame do azeite de talismã é já um clássico muito anterior ao Chat GPT. Aliás, o Chat GPT, segundo ouvi dizer, foi criado para tentar produzir poemas superiores ao do azeite de talismã sem nenhum sucesso. Eu estou aqui em direto Como se constata. a tentar fazer uma coisa. Epá, em direto, coisas em direto agora. Não vou mostrar nada, mas espera aí, confirmo que você é humano, sou, acho eu. E agora Mas como é, isso é logo a primeira coisa, epá, esquisitíssima. Quer dizer, um chat de que inteligência sabe falar artificial. de tudo, inteligência artificial, e depois, para saber se uma pessoa é humana, tem que se pôr uma cruzinha numa caixa. Epá, enfim. Exatamente. É bem tecnológica essa confirmação de humanidade. Pá, Então, está. O site está sobrecarregado. acontece Não, com frequência. isto não. Há muita malta a querer fazer teses universitárias e assim, e ir buscar teses universitárias no chat GPT. Há quem diga que as universidades acabam daqui a 5 anos à conta do chat GPT. Pelo menos aquelas das quais saem pessoas. Repara nesta ligação. Faculdades, universidades que promovem cursos do género daqueles de onde saem pessoas como uma senhora que escreve para o Jornal Expresso, que se chama Clara Não. Penso que não seja nome artístico, Clara Não, Alberto, nós não conseguimos confirmar se a Clara Não tem uma crónica semanal ou não no Expresso, ou se tem outra periodicidade. No entanto, a Clara Não é ilustradora, ativista e autora, por esta ordem,
E escreveu um artigo muito interessante no Expresso sobre estas novas questões. Não foi no último Expresso, foi no penúltimo. No penúltimo Expresso, sobre estas novas questões da linguagem e das implicações, é como se chama, é o título da crónica, as implicações do masculino genérico, que são, como não se falar outra coisa, como já devem ter percebido, aí nas ruas, nas paragens de autocarro, toda a gente... É uma das grandes questões do nosso tempo, não é? É a invasão da Ucrânia e as implicações do masculino genérico. Andei tudo em pânico por causa das implicações do masculino genérico. Alberto, nós como no fundo dois masculinos genéricos, o que é que temos a dizer sobre as implicações? Eu só para localizar, para esclarecer um bocadinho as pessoas do que é que estamos a falar. É bom, é capaz de ser aqui um destaque que o Expresso fez, ou que alguém fez por ele, sobre o artigo da senhora Clara Não, em que se diz que, cita um excerto da crónica dela, em que ela diz que a língua que usamos tem de ser de falar sobre toda a gente, com toda a gente. É com linguagem inclusiva que se consegue representar o bolo todo da sociedade e não só a fatiazinha do privilégio do mundo do homem. Ou seja, primeiro, para além do que ela propõe, isto já é mal escrito por natureza, mas muito certo. Depois tem a expressão linguagem inclusiva, que acho que devia dar, se não cadeia, pelo menos uma multa agravada. Pois. E depois, o que ela propõe é a substituição de palavras comuns, como, eu não sei que palavras estas pretendem substituir, sei, por exemplo, em vez de mesmo, usarmos certo. mesme. Em vez de dele, usarmos delo, mas dele já existe dela também, não percebo. Não, lá está, não percebes porque tu és um bocado, desculpa a sinceridade, mas és um bocado quadrado nestas questões. É verdade. De género e portanto tens de ter em conta o não binarismo. Por acaso nunca ouvi esta formação. É que eu não estou a perceber que ela está a substituir. Agora é que estou a reparar nisto. Estou a fazê-lo mesmo em direto. Ela está a substituir palavras, certo, a acabar com palavras que já tinham o artigo, já eram masculinas ou femininas. Mas o problema é que não chega. Não, mas o problema é que não chega as palavras poderem ser masculinas ou femininas. Tem que ser neutras mesmo, não é? Precisamente. Mas é que ela queixa-se do homem, não se queixa da mulher, portanto, não percebo. Mas vai to date, depois a mulher também leva a vai to date. Ela sugere a palavra linde para substituir lindo, mas também havia linda. Lindo, mas depois lindo também é uma marca de ar comprimido, olha o que é, depois isso fica esquisito. Tem cara disso. E de chocolates também. É muita coisa lindo. Ela com T. Tem um Tzinho, tem ali um T, mas também dava linte. Lindt, também dava. Não, pois, eu acho que esta linguagem é inclusiva no sentido de quem escreve pessimamente português também se sentir incluído e perceber. Eu acho que é mais esse o objetivo. É que depois qualquer erro que deem, e dão muitos, vai por conta da linguagem inclusiva. Não? Eu também apanhei aqui uma outra passagem do texto e gostava de citar para ver o que é que tu achas disto. E vou citar. Basta pensar que quando se diz o Porto vai jogar contra o Benfica na Luz, depreende-se automaticamente de que se tratam das equipas masculinas. Isto acontece, estou a citar, isto acontece em praticamente todos os desportos e em muitas outras áreas. Em que medida é que isto tem a ver com equipas masculinas? O Porto vai jogar contra o Benfica. Então o clube, não é? Futebol Clube Porto, vai jogar contra o Benfica. Mas ela quer dizer que podiam ser as equipas femininas. Sim, mas porque o Porto e o Benfica são masculinos, é isso? As equipas não podiam ser constituídas por senhoras? O clube, Futebol Clube Porto, vai jogar contra o clube Sport Lisboa e Benfica, enfim. É que nem se chega a perceber o que é que ela pretende mudar. Não, e depois também há outra citação que eu vi aqui que também é gira, e vou citar. Não é por acaso de muitos empregadores ainda perguntam às mulheres e não aos homens. Espera aí, não é por acaso de muitos empregadores? Sim, eu fiz copy-paste, acho que é isto mesmo. Eu vou começar outra vez. É que tortura. Mas agora escuta um bocadinho. Vou citar. Não é por acaso de muitos empregadores ainda perguntam às mulheres e não aos homens em entrevistas de emprego se elas são mães ou tencionam ser. Por muito que já não seja legal perguntar. Enfim, acaba por ser normal os empregadores perguntarem às senhoras se tencionam ser mães. Mas não perguntam aos cavalheiros. Não perguntam aos cavalheiros. Se tencionam engravidar. Sim, enfim, diria eu que é razoavelmente compreensível, mas claro que não é compreensível no âmbito desta nova ideia de coisas.
E é isto, no fundo é isto. E diz ela ainda, já agora para fechar, porque este ponto também é importante, eu vou citar de novo. O que é relevante perceber é que a língua foi criada por pessoas, por isso pode e é mudada por pessoas. Senão, o latim não seria uma língua morta. Fim de citação. Enfim, de facto, desculpa. Não, o que me faz impressão aqui, o que ela está a tentar repetir, e acho que nem sequer isso percebeu muito bem, está a repetir aqueles delírios que vêm dos Estados Unidos e do Canadá e do Reino Unido. Está a ser muito moderna. Muito moderna, está a ser muito moderna. Para além disso, a senhora não é não é escrever mal, a senhora não sabe escrever tudo. Para além da inclusividade ou da falta dela, a senhora não sabe escreve para lá de uma coisa horrorosa. E o que é que já não li o Expresso sei lá quantos anos, muitos, mas como é que um jornal dito de referência desceu a isto? Como é que emprega uma pessoa que, para além da inclusividade toda, não sabe escrever português básico? Porque isto dá a ideia disto de saber escrever de forma inclusiva, dar de facto muito trabalho e portanto, ela se calhar aprendeu só essa parte, mas não aprendeu as regras. Precisamente, se calhar tem a parte da inclusividade mais ou menos dominada e faltam alguns aspectos da língua Tiago, mas também na inclusividade, não te parece? Não se percebe nada de onde ela quer chegar. Esse exemplo do Porto e do Benfica, por exemplo, não sei exatamente o que é que ela quer. Pois é totalmente incompreensível e estas propostas de novas formulações de palavras também extremamente ela não, o que esta gente toda não percebe é que a linguagem, quando ela diz que subentende que se o Porto vai jogar com o Benfica, subentende que são as equipas masculinas, certo. Isso faz parte, é um dos objetivos da linguagem, que a linguagem, nós dizendo menos, consigamos com que os outros nos compreendam, sem ter que explicar tudo em pormenor. Tudo. E esse é o objetivo da comunicação, é ser fácil. Então, pois, exatamente. Essa subjetividade é essa. Pois, a Porto vai jogar contra Benfica. Sabes que, inclusive, mesmo a arroba, aquela coisa da arroba, né, em tempos, durante 15 dias, aquela coisa da arroba, em vez do O e do A. Sim, mas só funciona por escrito, não é? Lido é complicado. Sim, mas esteve imenso na moda, mas foram só 10 minutos, porque eu estou aqui a ver a arroba falha ao excluir o género neutro. Caramba. Portanto, mesmo a arroba que parecia vir a revolucionar tudo isto. A própria arroba parece-me feminino, não é? Não acho bem. Feminino. Devíamos transformar a própria arroba por um X. Sim, acho que era o mais indicado. Bom, mas isto, de facto, esta senhora, a Clara, não tem razão em relação a isto da língua ser criada por pessoas e ser usada por pessoas e mudar ao longo dos tempos, mas para voltarmos aqui, acho que... Convém que as pessoas em causa não sejam analfabetas, como é o caso dela, porque isso por um lado, e por outro lado também convém que, de facto, as pessoas usem estas palavras e estas palavras façam sentido para as pessoas, porque de facto a língua é alterada por pessoas, mas é alterada por pessoas de uma forma orgânica. Ou seja, as palavras começam por entrar no léxico comum, começam a ser usadas correntemente pela generalidade das pessoas e a partir daí sim há um consenso que estabelece que essas palavras passam a fazer parte do vocabulário comum. Eu vi aqui algumas das que entraram recentemente e que derivam de, suponho eu, ambas do inglês, como trollar, que vem do troll, trolls, não é? Trollar, que já é uma palavra que está reconhecida no dicionário português. Tem que usar mais vezes, ou alguma. Trollar, exatamente, já podes. E, por exemplo, webinar também há o webinário em português. webinar. Mas pronto, lá está, são palavras que, por força da utilização, já são lindas. E depois, mas deve haver coisas mais antigas, tipo os boés e assim, esse tipo de coisas, não sei, que derivam. Às vezes são outras palavras com origens em outras línguas que acabam por enriquecer, ou não, a língua portuguesa, mas a língua é de facto transformada por essa via, organicamente, a partir do momento em que as palavras entram no léxico comum e são usadas pela generalidade das pessoas e depois então são reconhecidas como parte da língua portuguesa. E não
a novidade nesta nova moda a que a Clara não aderiu, é que a língua É não que a costuma Clara ser não alterada. aderiu, ela aderiu, ela A chama-se Clara não. não aderiu, não, vírgula, aderiu, peço desculpa, compliquei um bocadinho complicado, o nome complica um bocadinho. Não costumam ser a língua não costuma ser mudada por imposição de uma elite, pseudo-elite, enfim. Elite. Enfim, intelectual, que de repente decreta que determinadas palavras devem deixar de ser utilizadas ou devem ser modificadas. Portanto, de facto, a língua altera-se, mas não por essas vias. Em circunstâncias minimamente normais, pelo menos não por essas vias. E em sítios, e em países e civilizações mais ou menos, lá está, civilizadas. Não costuma ser assim. Mas pronto, estamos sempre disponíveis para ouvir boas sugestões. Agora estas, Clara, não, pá. Não, Clara. Não, Clara. Não, Clara. Mas não. Mas em contrapartida, vou estar muito atento agora ao Expresso. Eu confesso que também dava um bocadinho arredado, mas vou pôr aqui um daqueles alertas para sempre que houver Crónica nova da Clara não, da Clara o não. que é que sai dali? E quem sabe, se forem suficientemente regulares, podem até fazer parte de uma nova rubrica da Lenga-Lenga do Costume. Enfim, é uma hipótese que fica em aberto. Esta parece promissora. Esta primeira que comentámos parece promissora. Pois não sei Parece haver aqui bom material. quantas crónicas haverá para trás disto e que assuntos tratarão. Eu acho que pode ser sempre sobre este assunto, porque é tão rico e Este assunto todos os é 15 limitado. dias muda tudo. Depois é a arroba que já não serve, depois é o X que já não Depois é o pode ser, X, depois depois é... Portanto, isto está constantemente... O que é ótimo para quem depois nas faculdades tem bolsas de estudo e assim para estudar estas coisas, é ótimo, porque isto é um infindável churrilho de disparates e portanto, são anos e anos a estudar estas coisas, garantidos. Alberto, se calhar temos que estudar um bocadinho mais sobre como falar corretamente português e prometemos que para a semana já temos uma rubrica, rubriques que respeite a última moda da linguagem inclusiva. Vamos fazer um esforço nesse sentido. Entretanto, não vamos embora sem agradecer o apoio do Azeite Talismã, sem lembrar que a Lenga-Lenga do Costume estreia todas as terças-feiras às 21 horas no canal de YouTube do Comitê Central. Subscrevam o canal do YouTube do Comitê Central, nós agradecemos, e podem também ouvir a Lenga-Lenga do Costume em Apple Podcast, em Spotify, o Google Podcast. E sendo assim, Alberto, acho que por hoje ficamos por aqui. Não é? Boa. Ficamos por aqui. Obrigado então, até para a semana e um abraço. Vou aproveitar o resto do serão para ler crónicas da Clara não. Excelente, mas epá, não fiques a noite toda a pé, descansa um bocadinho, porque merece ser digerido com calma. Digerido com calma. Sim. Um grande abraço a todos, obrigado, até para a semana. Obrigado.